Se você vai fazer concurso militar, AFA, SpaceX, EFON ou outro, inscreva-se gratuitamente para a primeira semana de Física para concursos militares. É grátis. O link é esse que aparece na tela e que também está na descrição do vídeo. Até lá! Desde que a cronometragem eletrônica começou a ser utilizada, os tempos dos recordes nas provas de 100 metros rasos baixaram de 9,95 segundos para 9,79 segundos em 1999, ou seja, apenas 16 centésimos de segundo em 31 anos. As velocidades médias em quilômetro por hora dos recordes citados foram aproximadamente uma questão extremamente simples que pede para você calcular a velocidade média duas vezes, apenas isso. Só preste muita atenção por conta das unidades. Ele está dando o espaço em metros, o tempo em segundos, mas se você olha para as velocidades, ele quer que você as represente em quilômetros por hora. Muito cuidado com isso. A gente já sabe, para encontrar a velocidade média, a gente vai fazer ΔS sobre ΔT. E aí, no caso da primeira situação, quando era o primeiro recorde, o deslocamento 100 e o intervalo de tempo 9,95. Quando você faz essa conta, você vai encontrar o valor 10,05 metros por segundo. Muito cuidado com isso. Como ele pede a resposta em quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. E aí você vai encontrar algo muito próximo de 36,2 km por hora. Na verdade, você encontra 36,18, mas como ele quer só uma casa decimal na aproximação, aí você aproxima para 36,2. Fazendo a mesma coisa para calcular a velocidade média do segundo recorde, de novo você tem o deslocamento 100, só que agora você vai dividir pelo novo intervalo de tempo, que é 9,79. Mais uma vez, fazendo aqui a conta aproximada, você vai encontrar 10,21 metros por segundo, só que ele quer em quilômetros por hora. Quando você multiplica por 3,6, você vai encontrar, aqui é próximo, aqui também, você vai encontrar algo muito próximo de 36,8. Você vai encontrar 36,77. Como ele quer só uma casa decimal, então você aproxima para 8. Por favor, preste atenção, porque 10,2 e 10,05, as respostas em metros por segundo, se você não tivesse prestado atenção, que é para passar para quilômetro por hora, você ia encontrar como alternativas possíveis a letra B. B está como 10, uma casa decimal, e como 10,2. Só que ele bota de propósito para aquele pessoal que divide e não presta atenção nas unidades. Quando você transforma, aí sim você encontra a alternativa correta, que é a da letra C. Agora, atenção. Concorda comigo que essas contas para fazer na hora, na munheca, poderiam dar trabalho? Concorda comigo que se tivesse um jeito mais fácil para achar a alternativa seria melhor? Vê só, 9,95 é muito próximo de 10 e 100 dividido por 10 dá muito próximo de 10 metros por segundo, que é 36 km por hora. 100 dividido por 9,79, 9,79 continua sendo muito perto de 10. Então, isso continua sendo aproximadamente 10 metros por segundo, que é 36 km por hora. Então, você já saberia que as alternativas tinham que estar próximas de 36.
Como aqui o denominador é um pouco menor do que 10, essa divisão vai dar um pouco maior que 10 metros por segundo. A mesma coisa aqui. Então você iria procurar respostas que fossem um pouco maiores que 36. 36,2 e 36,8 são as únicas alternativas que se encaixam em maior que 36, só que próximo de 36. Então, mesmo sem fazer essas contas muito mais precisas, você chegaria na alternativa correta, que é a da letra C. Tranquilo? E aí, fera? Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Tá gostando? Então dá o teu like. Esse like ajuda muito o canal a crescer e crescendo eu posso te ajudar ainda mais. Gostou muito? Favorita o vídeo e compartilha nas redes sociais. Vamos juntos, fera! Continue acompanhando esse vídeo. Um automóvel faz uma viagem em que, na primeira metade do percurso, é obtida uma velocidade média de 100 km por hora. Na segunda metade, a velocidade média desenvolvida é de 150 km por hora. Pode-se afirmar que a velocidade média ao longo de todo o percurso é em km por hora. Presta muita atenção nesse tipo de questão. Ele fala metade do percurso. Então a gente está falando que o deslocamento 1 e o deslocamento 2 têm mesmos valores. Sempre que você tiver dois deslocamentos iguais sucessivos, você pode usar a regra prática para o cálculo da velocidade média. Você pode usar a média harmônica. É só fazer 2 que multiplica a velocidade 1 vezes a velocidade 2 sobre a velocidade 1 mais a velocidade 2. Mas atenção, muito importante. Você só pode usar essa expressão quando forem dois e só dois deslocamentos iguais. Por isso, muita atenção quando ele fala metade do percurso, metade do percurso. Nesse caso, substituindo os valores, a gente tem que a velocidade média vai ser 2 vezes a velocidade 1, que é 100, vezes a velocidade 2, que é 150, tudo isso dividido por 100 mais 150. Aqui, mesmo que você mudasse a ordem da velocidade, não faz diferença porque o produto A vezes B é igual a B vezes A, e aqui embaixo a soma A mais B é igual a B mais A. Tudo bem? Então vamos lá. Velocidade média vai ser igual 2 vezes 100 dá 200, que vezes 150 dá 30.000. Embaixo, 100 mais 200 mais 150 dá 250. Simplificando um zero com um zero, eu tenho 3.000 dividido por 25. Confere aí, fazendo essa divisão vai dar 120 km por hora. Simples assim. Sempre que você tiver dois deslocamentos consecutivos iguais, a velocidade média no trecho total pode ser calculada pela média harmônica. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A, então a resposta correta é letra A, 120 km por hora. 1/3 de um percurso retilíneo é percorrido por um móvel com velocidade escalar média de 60 km por hora e o restante do percurso com velocidade escalar média de 80 km por hora. Então, a velocidade média do móvel em quilômetros por hora em todo o percurso é de... Perceba que o deslocamento total é percorrido de duas formas. Então, a gente tem dois trechos a considerar. Tem um primeiro trecho que ele considera 1/3 do todo. Eu não sei quanto é o todo, eu posso chamá-lo de D, por exemplo, Dzão. E aí 1/3 seria Dzão sobre 3. E no restante, então o restante para completar o todo, se eu já tenho 1/3, faltam outros 2/3. Então eu tenho aqui 2/3. Ele diz que no primeiro terço a velocidade é de 60 km por hora e que no segundo terço a velocidade
é 80 km por hora. E pede quanto é a velocidade no trecho total. Ora, sempre que a gente tiver deslocamentos parciais, a gente tem que lembrar que o todo é a soma das partes. E que eu devo começar escrevendo primeiro aquilo que eu sei menos, o que eu tenho menos informações. Perceba que eu tenho distâncias, embora eu não saiba quem é D, eu falo sobre as duas distâncias e sobre as duas velocidades. Eu não falo sobre intervalo de tempo. Então, a primeira coisa que eu vou escrever é intervalo de tempo. Lembrando que o todo é a soma das partes. Então, o intervalo de tempo total vai ser a soma entre o intervalo de tempo 1 e o intervalo de tempo 2. Aí você diz, caramba, Ives, e por que é que eu faço isso? Porque na hora que eu escrevo, começando com o intervalo de tempo, eu vou substituir o intervalo de tempo em função dessas informações que estão aqui. Basta que eu me lembre que velocidade média é igual a deslocamento dividido por intervalo de tempo. O intervalo de tempo eu posso passar multiplicando e a velocidade dividindo, aí eu vou ficar com intervalo de tempo é igual a deslocamento dividido pela velocidade média. Ora, substituindo, eu tenho aqui as distâncias e tenho aqui as velocidades. Pronto, apenas isso. Para não trabalhar com essas frações, eu vou fazer uma substituição. Eu vou chamar D sobre 3, eu vou chamar de Dzinho. Logo, 2D sobre 3 é o dobro. 2D sobre 3 eu vou chamar de 2Dzinho. E o D completo vai ser Dzinho mais 2Dzinho. 3 vezes Dzinho. Você vai perceber que não precisa saber qual é o valor de D para resolver essa questão. Substitui. ΔT total vai ser o ΔS total dividido pela velocidade média no trecho. ΔT1 vai ser o deslocamento 1 dividido pela velocidade no trecho 1. E ΔT2 vai ser o deslocamento 2 dividido pela velocidade no trecho 2. Substituindo o deslocamento total é 3 vezes D. E a velocidade média é o que a gente está procurando. O deslocamento 1 é D e a velocidade média ele diz que é 60 em km por hora. O deslocamento 2 é 2D e a velocidade é de 80 também em km por hora. Como as velocidades estão em km por hora, a velocidade média vai ser dada em km por hora. Perceba que nos numeradores todos têm D, então eu posso simplificar esses Ds e reescrever isso aqui assim, ó. 3 sobre velocidade média no percurso total é igual a 1 sobre 60 mais 2 sobre 80. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum nos dois membros da equação, 60 e 80 tem como múltiplo comum 240. Eu repito aqui o VM, velocidade média. 240 vezes velocidade média dividido pela velocidade média, resta 240. 240 vezes 3 dá 720. Colocando a igualdade, 240 velocidade média dividido por 60, 240 por 60 dá 4, vezes 1 dá 4, 4 vezes a velocidade média. Mais 240 velocidade média dividido por 80, 240 por 80 dá 3, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes a velocidade média. Como o denominador comum está embaixo da igualdade, ele está nos dois lados da equação, eu posso simplesmente
desconsiderá-lo e ficar com a expressão 720 é igual a 4Vm mais 6Vm. Ora, 4 qualquer coisa mais 6 dessa coisa dá o quê? 10 dessa coisa, tipo 4 laranjas mais 6 laranjas, 10 laranjas. 4 caixas mais 6 caixas, 10 caixas. 4 velocidade média mais 6 velocidade média dá 10 vezes a velocidade média. Para encontrar quem é a velocidade média no trecho, eu agora preciso apenas dividir 720 por 10 e eu vou encontrar 72. Como as unidades eram quilômetro por hora, a velocidade média vai também estar em quilômetro por hora. Como a alternativa que diz isso para a gente é a letra B, a resposta do problema vai ser letra B, 72 km por hora.